Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, entrevistando todos os vice-prefeitos, todos os candidatos a vice-prefeito aqui da cidade de Guarulhos. E hoje nós temos a felicidade de receber aqui Miguel Abud Neto. Ele é vice na chapa encabeçada por Jovino Cândido, no PV. Muita gente conhece Miguel Abud, muita gente não conhece. Então, essa noite é a sua oportunidade de conhecer. Pode mandar sua pergunta via Facebook, Twitter ou por telefone aqui na TV Cantareira. Vamos dar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Miguel. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. E agradeço pela oportunidade de estar me apresentando a toda essa população maravilhosa de Guarulhos. Primeiro, vamos já dizer quem é Miguel Abud Neto. Nasceu aonde? Qual a sua idade? Qual a sua formação? Você faz o quê? Já fez o quê pela cidade? Bem, eu sou guarulhense, nato, nasci aqui no centro de Guarulhos. Eu tenho formação em Direito, sou consultor em Segurança Privada. Minha vida foi toda de Guarulhos, eu estudei em Guarulhos, cresci em Guarulhos, me formei em Guarulhos, fui vereador nessa cidade já, numa época muito difícil, que foi a época da cassação do professor Neftales, que eu votei pela cassação, devo confirmar isso. Já fiz alguns trabalhos sociais que poderia enumerar, mas eu acho que não há tempo. E tenho uma predisposição de desenvolver um trabalho no resgate dessa cidade que está com muitos problemas em todas as áreas. Saúde, educação, mobilidade urbana, recuperar o desgaste do funcionalismo. Enfim, são problemas de toda sorte para essa cidade que é possível recuperar, sim. Algumas pessoas, Miguel, dizem que conhecem Guarulhos, mas na verdade conhecem só o centro. Você já teve a oportunidade de conhecer a imensidão dessa cidade? Não? Nossa, eu tenho rodado os 4 cantos de Guarulhos, andado por cada pedaço de chão. Da Vila Ania, Vila Galvão, Recreio São Jorge, Cabo Sul, enfim, de ponta a ponta. E o que se vê no centro é uma realidade muito distante do que se vê mais afastado. Guarulhos está crescendo muito. Na região central está verticalizando. Nos arredores está se esparramando. E é uma situação de abandono total. Para quem conhece Vilania, aquela sujeira à beira do rio Tietê, com quase nada de investimento nos últimos 12 anos. Recreio São Jorge, eu tive esse final de semana lá. Nossa, é um abandono, dá dó. A população está numa situação precária, ao extremo. E não era para acontecer isso, que Guarulhos é uma cidade muito rica. Só de arrecadação municipal gira em torno dos 2 bilhões e 500 milhões de reais. É dinheiro suficiente para sanear todos os problemas, botar essa cidade para andar. Mas por que não acontece isso então, Miguel? Problema de gestão. A cidade tem uma gestão precária. Nos últimos 12 anos não houveram os investimentos necessários. Essa arrecadação, por exemplo, se pegar o funcionalismo, tem um déficit de salário que todos sabemos e que o pessoal tem uma pretensão de receber. Nós precisamos fazer um estudo para ver como repassar. Mas mais que isso, poderia já ter sido investido muito mais. O governo municipal investiu entre 2001 e 2011, a média de 46% do que deveria pela lei fiscal. Lei de responsabilidade fiscal. Exato. Essa lei permitiria que fosse investido até 54%. Se agisse com prudência, 51% seria o suficiente. Se fosse pago para o funcionalismo, cada um ter recebido o equivalente a 100 mil reais, mais ou menos. Bom, já começou pelo funcionalismo, então vamos enveredar por esse caminho primeiramente. Funcionalismo tem um problema de regime. Uns falam sobre CLT, outros falam sobre estatutário. Você é a favor? Você é a favor do regime jurídico único? Como é que você vê essa questão? Seria, na verdade, prematuro, antes de entrar na prefeitura e fazer um estudo de todos os aspectos, de todos os assuntos, ter um mapa real, porque o que nós vemos aqui é uma coisa maquiada. Poder fazer uma afirmação para este lado ou para outro. Tem que ter um mapa da situação para saber realmente o que fazer. Mas você admite que existe uma perda salarial muito forte com relação
ao funcionalismo público? Gigantesca. Não só a perda salarial. Além da perda salarial, há uma falta de respeito pelo poder público atual com o funcionalismo. Hoje eles se sentem perseguidos porque eu converso com todo mundo e é isso que eles me dizem. E qual seria o seu compromisso, você como vice, se Jovino for eleito e você também estiver junto, qual é o seu compromisso mais imediato com o funcionalismo público? Seria, além do salário, também pensar em alguns benefícios, como plano de saúde ou alguma coisa nesse sentido? Eles tiveram suspenso o plano de saúde por falta de pagamento, que todos nós sabemos. Infelizmente, mais um dos problemas dessa gestão, né? Mas seria isso sim, seria buscar reajuste, buscar melhoras, buscar... por exemplo, o SAI. Tem pessoas lá que entraram há muito tempo cavando buraco no chão e não tiveram uma oportunidade até hoje de crescer. Isso precisa ser criado. A pessoa não pode entrar num serviço e passar eternamente naquela situação. Então precisa sim desse programa. Bom, uma outra questão muito grave, que principalmente na região central, mas não só na região central, também eu tenho sentido isso ali na região dos Pimentas, né? Já está bastante complicado a questão do trânsito, a mobilidade urbana, com esses montes de torres sendo construídas aqui. E esse problema grave no transporte coletivo, né? Está muito difícil. Vocês já estão debruçando sobre esse problema? Qual é a sua visão sobre a questão da mobilidade urbana? Não só na região central, tá? Mas também nos bairros mais distantes. É uma situação muito séria, grave, e nós estamos debruçando sim, trabalhando muito com projetos com a intenção de fazer grandes melhoras. De que forma? Nos últimos anos, de 2001 para cá, não houve investimento. Talvez a única via que foi construída foi ainda na época do Jovino, Marginal Baquerivu. Depois disso, construíram o quê? Uma ponte que leva nada a lugar nenhum, gastaram 3 vezes o valor que deveriam. É uma ponte estaiada. Pontes estaiadas são usadas para construção sobre rios. Não é o caso da Via Dutra. Aquela ponte, pelo um projeto original que já existia, deveria começar antes do início dela, passar por cima daquela via Monteiro Lobato, seguir dando saída para São Paulo e Rio e atravessar, ir até a Trabalhadores, que está perto. Aquilo deveria ter sido feito. Você perguntou sobre o trevo de Bom Sucesso. Também é outra questão fortíssima. Sim, aquilo precisa ser consertado. Mas, se pegar da Ponte Grande, ali, da Ponte dos Nordestinos, entrada de Guarulhos, até a quase divisa com Arujá, precisa de pelo menos umas 8 intervenções ali. Por quê? Porque a pessoa sai daqui e não tem retorno, tem que até lá na ponta para fazer um retorno. Chega lá, aquilo está acumulado, parado, cheio de carro, entupido, aquilo afunila. Então precisam ter outros acessos, pelo menos uma meia dúzia de pontes, retorno ou túneis, e tem um estudo que está sendo feito sobre isso, e nós vamos fazer, não só lá. Se pegar a Fernão Dias, precisa de pelo menos 3. Precisamos terminar a Transguarulhense, que ligaria Fernão Dias a Arujá, está inacabada. A própria Marginal Baquerivu, desde que o Jovino deixou ela semi-acabada, faltavam 5%, não fizeram a ligação até a Dutra, que teriam que passar ali por aquele posto policial. Fizeram aquela lambança, que a pessoa tem que ir e retornar. Internamente, é mais grave ainda. Por quê? Porque precisamos mexer no transporte, precisamos colocar linhas de ônibus, corredores de ônibus. Mas como é que você vai colocar um corredor de ônibus na Timóteo Penteado? Na Otávio Braga de Mesquita? Aquilo é estreito. Lá na região dos Pimentas é a mesma coisa. Então, tem que ser criadas novas vias, aberto algumas ruas. Tem ruas sem saídas que poderiam ser mãos interessantes, trocar algumas mãos de ruas, mas feito com inteligência, feito com uma engenharia competente. Não o caso que está sendo feito agora, que eles vão lá, colocam um semáforo, por tentativa e erro, aquilo não funciona, tiram dali, põem em outro lugar, fazem, depois quebram e fazem de novo, como se o dinheiro fosse capim. Não é. Tem que haver respeito com o dinheiro público. Você falou sobre intervenções na Via Dutra e também aqui na Fernão Dias, mas isso precisa de dinheiro. Onde buscar esse dinheiro, Miguel? Temos o governo do Estado, temos o governo federal e recursos do município que podem ser direcionados também. O que não pode é deixar assim. Se você chegar em Guarulhos 4h30, 5 horas da tarde, você não entra, é uma vergonha. É a população que sofre. E a população paga imposto para ter condições dignas, né? Quando alguém vem para Guarulhos
Rio de Janeiro, São Paulo, tem que passar por dentro de um posto de combustível, como se aquilo fosse uma entrada da cidade. Isso é vergonhoso. Bom, é um outro problema também muito difícil aqui para a cidade de Guarulhos, né? Para todo o Brasil, mas o Guarulhos também está sofrendo muito, é a questão da saúde. Tem muitas pessoas aí, são várias e várias pessoas, que chegam até na UPA, na unidade de pronto atendimento, nos hospitais, no HMU, até consegue passar no médico, mas quando o médico pede um exame, aí são 3, 4, já vi dizer, pessoas que esperaram mais de 6 meses para fazer um exame. Como é que um governo do PV pode tentar resolver essa questão? Miguel Abud Neto. Pois é, está tendo um déficit de investimento na área de saúde e também não estão investindo de forma correta. Vou te dar um exemplo. Tiraram do São João um posto de saúde, construíram um Soberana próximo ali. Ali próximo mesmo. Com a metade do tamanho. A cidade cresce, eles diminuem o atendimento. Eu fui conversar com as pessoas que o utilizam do serviço. Me disseram que não tem nem AS no posto de saúde. Então existem casos de postos que ainda tem médico, outros que não. Isso está meio abandonado. Por exemplo, seria interessante trazer um curso de medicina para Guarulhos. Nós formaríamos aqui os nossos médicos para trabalhar nas nossas unidades de saúde, hospitais. O abandono do governo permitiu que vários hospitais fossem fechados. Ao invés de ampliar, eles deixaram diminuir. Fechou Santa Casa, fechou Hospital Brasil, Menino Jesus, o Pio 12 agora é particular e outros. Quer dizer, redução de número de leitos enquanto a população cresce. Porque Guarulhos está crescendo, está verticalizando em algumas regiões, e está espalhando na periferia. E de forma desordenada. Dá dó da população, em ruas de terra, dia de chuva, a pessoa não tem como sair de casa, em alguns casos. Eu vi isso. Quem tiver dúvida, é só visitar o Recreio São Jorge. Só não faça num dia de chuva. Estamos conversando hoje com Miguel Abud Neto, ele que é candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo Jovino Cândido no Partido Verde. Ele falou sobre ruas sem asfalto, ainda existem muitas e muitas e muitas ruas na cidade de Guarulhos sem pavimento, sabe? Tem coisa que realmente precisa ainda ser feita e descobrir algumas soluções práticas para não é só pavimentar, é também encontrar algumas soluções práticas para essa questão. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre habitação. Temos muitos núcleos de favelas, o governo municipal tem tentado alguma coisa, mas ainda está muito aquém, né? É uma preocupação também muito séria essa questão da habitação em Guarulhos, não, Miguel? Sem dúvida. Nos últimos 11 para 12 anos, dobraram o número de favelas. O governo não gosta muito que fale disso, mas é uma verdade. Na Avenida Tiradentes, para quem desce ali depois do pronto-socorro, da Delegacia do Trabalho, vão ver algumas verticalizações que foram feitas de uma favela ali. O governo municipal está se vangloriando disso. Aquilo é da época do Jovino. Começou na época do Jovino. Faz tempo. Faz tempo. E isso não houve uma progressão muito grande. Tiveram muitos projetos, aliás, não só de habitação, que não foram levados adiante, que foram deixados pelo Jovino. O metrô, que eles estão falando agora, o Jovino estava indo buscar, nos 2 anos de governo dele, com financiamento pela China. E hoje é um sufoco danado para o governo do Estado trazer metrô para uma cidade que já deveria ter. Obras de metrô aqui geraria emprego, facilitaria a compra das próprias habitações pela população, geraria recursos para o próprio governo municipal ter condições de construir mais casas. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando instalado, se você for observar, tem uma placa dizendo lá que ali era para ter um metrô. E até hoje o governo do Estado não fez e o governo municipal não se interessou. Fala-se agora, época de eleição, só. Então tem que tomar um cuidado com essas verdades que vêm sendo ditas. Nem sempre são verdades. Estamos conversando com Miguel Abud Neto, candidato a vice-prefeito pela chapa do PV, encabeçada por Jovino Cândido. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos conversar ainda um pouco mais com Miguel Abud Neto sobre segurança e outros problemas enfrentados pela cidade. 2 minutinhos, rapidinho. Se
você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$ 165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre diretamente aqui dos estúdios da TV Cantareira. Um abraço para o pessoal que nos assiste via internet e também pelo canal 8 digital da TV Cantareira. Muito obrigado pela audiência. Estamos conversando com Miguel Abud Neto, ele que é candidato a vice-prefeito pela chapa encabeçada por Jovino Cândido. Já conversamos com quase todos os candidatos a vices. Próxima semana já está programado aqui o vice do PT, Carlos Derman, e também o vice do Democrata, que na verdade é a coligação com o PTB, né? Eduardo Camei, que coligou com o Democrata. Chapa encabeçada por Alan Neto. Bom, conversando com Miguel Abud, vamos falar sobre um assunto também de extrema importância. Vamos começar por segurança. Segurança, não vamos falar sobre GCM, mas não envolve só GCM, não é isso, Miguel? Tem algumas outras coisinhas que a Prefeitura pode ajudar para melhorar, pelo menos a sensação de segurança. Como é que você vê a segurança em Guarulhos? E qual o papel da GCM numa gestão PV? Bem, segurança em Guarulhos, ela precisa ser muito melhorada. Não só daqui tem origem no governo do Estado, mas a própria GCM precisa ser ampliada. É pouco. O investimento na GCM é muito pequeno. Parece que está em torno de 40%. É 1,5% da receita. É muito pouco. Precisaremos dobrar isso para ter um atendimento apropriado para a cidade. Precisamos fazer investimento em monitoramento eletrônico por câmeras. Isso tem dado tão certo em várias cidades. Guarulhos, que é uma fortaleza, uma cidade riquíssima, não empregam quase, é muito pouco, nada para ser exato. Iluminação de vias. Como é que uma família vai ficar confiando que um filho, a filha vai para uma escola, uma faculdade à noite e retornar em ruas escuras, abandonadas? Isso precisa ser muito, muito bem cuidado.
está muito carente de investimento. Inclusive, semana passada houve inclusive um incidente entre manifestantes na Câmara Municipal e guardas da GCM, né? Inclusive um jovem acabou levando uma pancada na cabeça, um cacetete, e o rapaz parece que tinha problemas com convulsão, acabou convulsionando, né? Foi levado ao HMU, depois transferido para o Padre Bento, mas felizmente, graças a Deus, não aconteceu de nada mais grave, né? Mas foi segundo algumas pessoas, houve um certo descontrole do comando naquele momento, né? Não houve nenhuma má intenção, mas realmente foi um negócio muito complicado. Falta de preparo. Você acha que precisa dar uma reciclagem? Precisa reciclar totalmente. Eu acho que eles podem melhorar muito no trabalho. Detalhe, não deveriam agir assim jamais numa Câmara Municipal. Isso representa o que de mais importante nós temos, a democracia. Se alguém estava se manifestando lá, era o povo. Poderiam ser até contidos, jamais agredidos. Jamais. Isso não pode acontecer nunca. Isso é antidemocrático ao extremo. Eu assino embaixo o que o Miguel falou, porque qualquer manifestação não deve ser contida com agressão. Porque quem tá se manifestando é o povo, e em última instância quem manda é o povo. Seja GCM, seja a Polícia do Estado de São Paulo, seja quem estiver mandando, Sebastião Almeida ou Geraldo Alckmin, não deve jamais, na minha opinião, uma humilde opinião, pode se manifestar assim, não atrapalhando a outras pessoas, sabe? Dentro da liberdade. Eu acho que tem o direito, sim, de se manifestar, principalmente, como o Miguel falou, dentro de uma Câmara Municipal, que, em última instância, ali a população está ali realmente para se manifestar. Miguel Abud Neto, candidato a vice da chapa de Jovino Cândido. A educação de Guarulhos, como é que você vê? Ela está bem? Não, ela está numa situação, como todos os outros temas, há uma certa precariedade. E todos os problemas vêm de gestão. A municipalização do ensino, hoje, Guarulhos tem 116.796 alunos. Aliás, dado de hoje não, de 2011. Esse número de alunos tem 30% que é municipalizado, de responsabilidade da prefeitura. O restante, ainda de responsabilidade do Estado. Então, reclamam que o ensino do Estado é ruim. Tem gente que diz que da prefeitura é melhor. Se o ensino do Estado está ruim e o da prefeitura é melhor, a prefeitura tem a responsabilidade de municipalizar tudo, atender a todos. Pode, é possível? Tem amparo legal? Tem. Só que Guarulhos, além de não fazer isso, deixou de cumprir a obrigação. Como a municipalização de apenas 30%, 30 ponto alguma coisinha, por cento disso, cerca de 50 mil alunos são atendidos pela rede municipal. O restante é tudo Estado. O índice não é de 30%, a média de municipalização do ensino em todos os outros municípios, inclusive municípios pequeninos, pobres, são acima de 50%, que é uma vergonha para Guarulhos. Além disso, não há investimentos. Eles falam muito de CEL, esse governo que aí está. Fazem propagandas caras. Aliás, propagandas caras de CEL, de hospital, como o Hospital dos Pimentas, que vai para a televisão em horário nobre, alto custo de propaganda, mas, na verdade, funciona um andar do prédio enorme. Escolas, mesma coisa. Falam do CEL. Mas o CEL não está bem para CEL. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que parece mais um inferno, porque tem problemas diversos. As piscinas que eles tanto anunciam são, na verdade, tanques. Poderia ser muito melhor se trabalhassem com mais seriedade, mais respeito à população. Não adianta fazer 2, 3, 4, meia dúzia de CELs para alguns alunos e deixar os filhos dos outros munícipes em escolas de lata, que ainda se encontram em Guarulhos. Isso é uma vergonha, um desrespeito. Por exemplo, poderiam aplicar, tem 52 milhões no Fundeb, poderiam ser utilizados, por exemplo, para reforma, construção de escolas, creches, de repasse, aumento, reajuste de professores, por exemplo, que não dá para exigir que um professor seja competente, seja dedicado, com salário de fome. Isso não pode. E eles deveriam ter feito isso. Sempre defenderam o proletário. E hoje? Reagem dessa forma, ignorando as necessidades, ignorando as necessidades do funcionalismo, deixando de investir o que deveria. Em 11 anos, 100 mil reais, que seria um número, mais ou menos, que deixaram de repassar para cada um, é muita coisa.
é falta de respeito. Aliás, com tudo. Mas nos últimos 12 anos, aumentou, Guarulhos praticamente não havia escolas municipais, né? Houve uma municipalização e havia 2 ou 3 creches ou escolas municipais e hoje existem quase 120 mil alunos sob responsabilidade do governo municipal. Quer dizer, é um problema e é um crescimento muito forte. Sim, a cidade cresceu muito e não haviam como não fazer nada, senão seriam pegos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, investir um mínimo, isso não é mérito, isso é obrigação e pouco cumprida, porque Guarulhos merece muito mais. Bom, nessa terça-feira, veja só o que aconteceu, meu querido telespectador. Uma unidade de esporte aqui da cidade de Guarulhos, chamada SEAD, foi fechada pelo proprietário. Ela fica ali na rua Valdomiro e o dono, ou a diretoria, colocou a seguinte faixa: prezados usuários SEAD, Prefeitura de Guarulhos, devido à falta de pagamento desde novembro de 2011, a diretoria do Torres Tibagi Clube suspendeu as dependências, né, o uso das dependências até a normalização dos pagamentos. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao esporte e disseram que realmente acabou faltando documentação da entidade, por isso que o pagamento não foi efetuado. Mas desde novembro não existe pagamento de aluguel e o pessoal está utilizando. O esporte, Miguel, como é que está o esporte em Guarulhos e como um possível governo verde pode melhorar isso? Pois é um pecado que fizeram com o esporte. Guarulhos já foi referência no esporte. Jogos abertos do interior, acho que você é dessa época, conhece, eu joguei, eu sei bem dessa carência. Não há investimento em esportes. Guarulhos poderia ter um centro olímpico, Santos tem estádio, tem municípios pequenos que têm estádio próprio, Guarulhos não tem. Você tem uma Copa do Mundo chegando aqui, você tem uma Olimpíada, e Guarulhos, que é a porta de entrada do Brasil, não tem investimento nessa área. Nós deixamos de treinar nossas crianças para serem grandes esportistas por falta de investimento nesse segmento. E isso nós pretendemos fazer sim. Nós pretendemos investir bastante no esporte, seja associado a escolas, sejam criando espaços para que a população possa se utilizar, que infelizmente está jogado às traças. Bom, nós temos alguns estádios, né, como o estádio ou um clube, um ginásio da Vila Augusta, nós temos o João do Pulo, nós temos o Tomeuzão. Existem planos para tentar revitalizar esses locais, Miguel? Sem dúvida, tem que recuperar do abandono. O esporte está abandonado. Só que hoje, só esses espaços não são suficientes. Guarulhos é muito grande e está crescendo mais a cada dia. O que significa que é uma cidade boa. A gestão, o governo não pode ser ruim, mas a cidade é boa. Senão não teria tantas pessoas escolhendo Guarulhos para viver. Então, temos que investir e muito, porque o esporte serve para tirar as crianças do crime, das drogas. É bom de todas as formas. Bom, falando em Partido Verde, não há como não falar sobre meio ambiente. Nós temos boa parte aqui da cidade coberta por matas nativas que pouco a pouco estão sendo sumidas porque as pessoas necessitam de espaço, não têm aonde morar e acabam se utilizando ou ocupando essas áreas. Quais são os planos do Partido Verde para o meio ambiente aqui em Guarulhos? Nós temos que preservar as áreas que restam, tentar recuperar outros espaços que foram degradados. Na própria área que está populada hoje, você tem grandes bolsões de calor, por falta de vegetação. A cidade cresce de forma desordenada, não tem árvores pelas ruas. Pode procurar em muitos bairros. E olha que eu já andei em todos, Guarulhos inteira. Tem local que você anda, não vê uma árvore. Então nós temos que replantar o que foi devastado. Isso não significa não dar o apoio para as famílias que lá estão. Muito pelo contrário. Tem que regularizar todas essas áreas. Tem que preservar o que tem e melhorar os outros espaços. Isso nós sabemos fazer. Bom, falando em local sem árvore e local com árvore, a região central tem ainda alguns pontos interessantes, né, com árvores, né? Se você pegar, por exemplo, na Praça dos Estudantes, ali tem uma praça muito interessante. Se você chegar um pouco mais na Getúlio Vargas, né, e descendo até pela Capitão Gabriel, até chegar
a 7 de setembro, existem algumas árvores lá que foram plantadas e crescem e resistem ao cimento aqui dessa grande cidade. Bom, agora já no final do programa aqui, se acontecer alguma fatalidade, caso vocês sejam eleitos, a dupla Jovino e Miguel Abud, e aconteça alguma fatalidade, você está preparado, Miguel, para reassumir, ou você sempre só está ali para tentar ajudar? Numa fatalidade, você se sente capacitado para enfrentar esse problema da cidade? Não tenha dúvidas. Extremamente preparado, eu acho que eu falei aqui até rápido demais, porque é muita informação para pouco tempo, o tempo de televisão vale ouro. Mas deu para notar que eu sei sobre o que eu estou falando, eu conheço essa cidade, sei como dar soluções, estudei as soluções, as mesmas que o Jovino está preparado para aplicar. Conheço o programa de governo e tenho condições de fazer isso. Melhor do que os outros candidatos, vocês tenham certeza. Qual seria uma atitude que você pudesse tomar na primeira semana, ou a primeira atitude que você possa fazer? Qual o problema mais urgente que o prefeito precisa resolver, ou pelo menos iniciar na primeira semana, no primeiro dia de governo? O grande problema que você vê, esse aqui é super urgente, esse aqui é emergencial, precisamos aqui na primeira semana já começar a tomar pé e começar a resolver rapidamente. Poderia ser tomados inúmeros paliativos, saúde, funcionalismo e outros. Mas, para dar solução, que é o que Guarulhos precisa, na primeira semana, teria que fazer um estudo de tudo que realmente acontece nessa prefeitura. Tudo. A partir dali, aplicar as soluções com bases sólidas, bem fundadas, projetando, desde o primeiro passo, essa cidade para um futuro, o que não fizeram. Guarulhos, cada passo que nós dermos tem que ser projetado para 30, 40 anos lá na frente. A gente não temos que construir só o hoje, só o agora. Isso é paliativo. Paliativo nós tivemos 12 anos. Soluções não. Nós temos que dar soluções. Então, inventariar essa cidade, toda a realidade, todos os problemas. Agora, tudo que for de imediato, também estamos prontos para dar soluções se for necessário. Se tiver um problema de saúde, nós vamos resolver o problema das contas. Tem, por exemplo, fornecedores da prefeitura que não estão recebendo. O lixo está sem... A empresa que recolhe o lixo está 3 meses sem receber. É gravíssimo. Isso em 98 já aconteceu. A empresa deixou de recolher o lixo uma semana, 10 dias, ficaram em pilhas de lixo na rua porque não estavam recebendo. O cofre da prefeitura está vazio hoje, como esteve em 98. E uma série de outros problemas, até uma situação pior. E foram dadas soluções imediatas. Nós soubemos fazer isso. Jovino Cândido fez isso. Ele sacou a cidade do fundo do poço e entregou, em 2 anos, essa cidade redonda para um novo governo. Assim é fácil fazer um primeiro governo bom. O difícil é levar isso adiante, como nós podemos ver o caos que está agora. Por isso a necessidade de mudança. Desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, pode ter certeza. Bom, você tem 2 minutos para pedir o voto para o seu candidato, o voto para o seu público. Fala com o seu público, 2 minutos. Ou 1 minuto e depois para considerações finais. Bem, é muito importante que todos relembrem o que aconteceu nesses 2 anos de Jovino. O prefeito foi cassado por inúmeros problemas, ele assumiu a cidade como uma bomba. Tudo de errado que pudesse imaginar. Em 2 anos, ele tirou essa cidade do buraco, acertou todos os problemas e preparou ela para começar a crescer. Só que ele só teve 2 anos de governo. Ele não teve a chance nem sequer de mostrar a total capacidade. Embora só de fazer o que fez já é uma grande coisa. E o que hoje é preciso fazer? Trazer a verdade. A verdade não é isso que vocês estão vendo, não são bem essas pesquisas que estão mostrando, cada uma com uma realidade diferente. Não são essas histórias que estão sendo contadas para a população. Quem vive Guarulhos conhece os problemas de Guarulhos e sabe que o único capacitado hoje para resolver tudo isso e fazendo uma política de verdade, de conversa, conversando com a população, com maior identidade com a população, somos nós. Uma política não pelo dinheiro, nem pela máquina, mas pela realidade, pelo trabalho. Nós temos condições de dar soluções aos problemas de Guarulhos. E vocês sabem disso. É só relembrar o que já fizemos no passado, que terão certeza que podemos fazer de novo.
Bom, agradecer aqui ao nosso convidado, Miguel Abud Neto, muito simpático, veio falar sobre o seu plano de governo. Quero lembrar que na próxima semana estaremos aqui com Carlos Derman, candidato a vice-prefeito pela chapa de Sebastião Almeida, do PT, e também Eduardo Camei, do PTB, que está na chapa de Alan Neto, que é do Democratas. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Sempre trazendo pessoas que conheçam a cidade, conheçam seus problemas e também que possam trazer ideias. Sempre um convidado diferente, sempre um convidado conhecedor, principalmente da nossa cidade. É presidente do Sindicato dos Bancários da cidade de Guarulhos e região. Ele é casado, tem 2 filhos, é bacharel em Direito. Sua experiência no sindicato o credenciou no último pleito para assumir o comando da entidade. Ele é do Banco Santander. Estamos falando de Gessé Costa. Boa noite, Gessé. Boa noite. Prazer estar aqui para conversar com vocês. Bom, o Gessé, ele é do movimento bancário de Guarulhos, né? E o movimento bancário de Guarulhos surgiu das lideranças reveladas nas greves de 80, isso segundo informações do site da entidade. Mais precisamente, na greve de 85 apareceu muita gente, né? Daquele movimento nasce a Associação dos Bancários de Guarulhos, em 86. Com o crescimento do movimento bancário nacional e a necessidade de uma entidade de maior porte para representar a categoria, a discussão de transformar a associação em sindicato começa a ganhar força. E em 89, sob a bandeira da Central Única dos Trabalhadores, nasce em 5 de maio o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região. Mas primeiramente vamos conhecer Gessé, né? Quem é Gessé Costa? Ele é de Guarulhense, nasceu aonde? Quem é Gessé Costa? Guarulhense? Não. Assim, em São Paulo, capital. Na verdade, ainda moro na capital, né? Trabalho aqui há uns 20 anos, desde 93, fazer 19 anos. Né? E estou há 16 anos, completar 16 anos no sindicato. E a categoria aqui de Guarulhos é grande? Qual é o tamanho dela? Bom, a nossa base que engloba mais, além de Guarulhos, Arujá, Itaquá, Ferraz, Mariporã, tem cerca de 2.500 bancários. Desse total, 1.500 ou um pouco mais aqui na cidade de Guarulhos. Quais os grandes problemas enfrentados pela categoria hoje? A questão de segurança, acho que está entre os principais. A questão do assédio moral. Muito assédio moral? Muito assédio moral. A gente, inclusive, como eu estava conversando com você antes da entrevista, veio de uma conferência que discutiu bastante essa questão do assédio moral, né? Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é um assédio moral, qual é essa pressão? Explica para nós. O assédio moral se caracteriza, assim, por uma pressão do gestor em cima dos seus subordinados, geralmente, no nosso caso, para cumprimento de metas, que exacerba o que a gente entende de uma atitude humanista, né? Ele exagera nesse sentido, humilhando o bancário, tornando o bancário um ser que termina se entristecendo, adoecendo por causa dessa tristeza. Então, o assédio é uma pressão exagerada que leva o bancário a se sentir humilhado perante outros. Né? Essa questão do assédio, no início, era tratada um pouco como uma questão individual, ou seja, o mau gestor assediava. Hoje já está mais claro que é o ambiente de trabalho que leva esse gestor
a tratar o bancário de uma forma errada e levá-lo a esse adoecimento pela humilhação. Bom, me diz o seguinte, com essas novas tecnologias e com até essa pressão do assédio moral, a categoria está diminuindo? A categoria chegou a ter, acho que mais ou menos 900 mil bancários no Brasil todo, chegou a ter 450, mais ou menos 450 mil, e voltou a crescer. De uns 5, 6 anos para cá, ela voltou a crescer. Tem mais de 500 mil, 530 mil, mais ou menos, bancários no Brasil. A gente tem visto a bancarização aumentando o número de agências, né, o acesso ao bancário. Agora também, nos últimos anos, com a economia crescendo, as pessoas passaram a ter renda, os bancos tiveram que aumentar o número de agências para os bairros, né, onde não haviam agências. A gente vê em Guarulhos que os bancos estão muito concentrados ainda, em poucos bairros, tal, as agências bancárias. Agora, só antes, assim, é importante esclarecer que não é só a tecnologia que fez o número de bancários cair. Não? Não, porque a gente entende que uma série de serviços hoje que são bancários estão em outras categorias. Se a gente pega o que se chama de correspondente bancário hoje, né, por exemplo, lotéricas, ou mercados que fazem. Então, na verdade, financeiras que não existem, onde não existem financiários, né? É incrível isso, mas dentro da financeira praticamente não existe financiários, correspondentes, essas coisas todas. E então o número de bancários teoricamente não teria caído. Na verdade, os serviços foram tirados de dentro da agência e jogados em lugares precarizados, né? Que a gente entende que foram precarizados. Serviços precarizados. Você disse que nós temos mais ou menos 1.500 em Guarulhos, né? Isso, mais ou menos. Né? E desses 1.500 que estão em Guarulhos, qual é a base do sindicato? Quantos vocês têm sindicalizados? A gente sempre mantém uma média de sindicalização em torno de 70%, que é um nível bastante alto. Bastante, Com a rotatividade, que é também um outro problema que o bancário tem, bastante grande, até porque a gente mora muito, a gente está situado muito próximo da capital, né? Então tem uma rotatividade tanto por demissões, tal, como por transferências, que às vezes esse nível cai. Mas como a gente procura fazer uma vez por ano, ou no máximo a cada 2 anos, uma campanha de sindicalização, esse nível fica acima um pouco, aí volta aos 70, um pouco abaixo, mas para a média brasileira é um nível bastante alto. Estamos conversando com Gessé Costa, presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região. E ele vem falar aqui sobre essa categoria. E diz o seguinte, Gessé, a população reclama muito da demora no banco. Sabe, por que existe essa demora, essas filas? Você acha que, na verdade, é natural isso, não tem como arrumar? Ou é o banqueiro que tenta enxugar o máximo possível a máquina? A sua segunda resposta é a correta, né? Apesar dos lucros dos bancos serem altíssimos no Brasil, com certeza um dos maiores do mundo, um setor que mais juros altíssimos, tarifas altíssimas, os bancos não investem em atendimento. E isso cada vez vai ser pior com a concentração, né? A gente tem visto uma concentração bancária muito grande aí, né? São praticamente 5 grandes bancos no Brasil, né? Então isso facilita esse tipo de questão. Na nossa pauta de minuta, a gente também discute o atendimento, e a gente tem um projeto para melhorar o atendimento na nossa pauta de reivindicação, que seria a criação de 2 turnos de trabalho e estendendo o horário de atendimento, sendo das 9 às 18 o horário de atendimento. Porque você pega também aquela população que não precisa ir correndo ao banco, todo mundo na hora do almoço, por exemplo. Isso também gera uma questão, filas complicadas e tal. Poderia pegar o pessoal que as pessoas estão saindo do emprego e tal. Mas para isso não dá para fazer sem criar 2 turnos de trabalho que os bancos resistem, né? Mas existe solução, isso não é natural. Você falou que dia 22, dia 21, você tinha um congresso. O que foi acontecer nesse congresso aí que você falou que ia passar informação para nós? Dia 20, 21, 22, a gente se reuniu em Curitiba, né, próximo de 700 representantes do Brasil todo, do movimento sindical, bancários de base, para discutir a minuta de reivindicação dos bancários, e ele elegeu o Comando Nacional que vai negociar com os banqueiros. Agora, a partir do dia 1º, dia 1º a gente tem a entrega da minuta, a partir daí
negociar as nossas reivindicações junto aos banqueiros. Uma luta importante, né? Hoje, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui na cidade, é com relação à segurança. Alguns vereadores, inclusive, falaram algumas leis aqui em Guarulhos sobre proibir celular dentro das agências, colocar uma espécie de tampão entre um caixa e outro. Como é que você vê essas iniciativas? Eu acho importante, são importantes. Você, como lá dentro, você deve conhecer, dar até sugestões para a segurança dos funcionários, né? Também foi tema da discussão da conferência. E até para ver que a gente não discute só salário mesmo. A gente tem um projeto de segurança bancária que não envolve, inclusive, a questão aí de proibir o telefone dentro das agências, porque isso, na nossa avaliação e nas observações que os sindicatos, onde essa lei foi aprovada, fizeram, não resultou em nenhuma redução da famosa saidinha, né? Em compensação, a colocação do biombo, por exemplo, que é essa divisão entre os caixas e separando também a fila de espera dos caixas, reduziu, por exemplo, em João Pessoa, que foi um exemplo citado lá em Curitiba, em 90% as saidinhas na cidade. Infelizmente, a FENABAN aqui entrou com recurso, né, e a lei aqui está sobre júdice, né? Em algumas agências, a gente pode ver, tem o biombo, algumas não, porque a lei aqui está sobre júdice. Então, a gente tem um projeto sobre segurança que passa pela questão do biombo, por obrigatoriedade de ter porta de segurança nas agências e que essa porta recue até o autoatendimento, que as agências sejam blindadas, que o segurança tenha um escudo, como anteriormente existia, ter filmagem em tempo real. Acho que isso sim, junto com, lógico, com a cobrança ao poder público, tal, para que melhore a questão de segurança, isso vai surtir resultado. Agora, quando elas são pontuais, é lógico que tem algum efeito, são importantes, mas a gente gostaria e tem insistido com os banqueiros para que eles implementem um projeto como um todo. Só que eles têm resistido. A opinião dos banqueiros isso não é assunto para tratar com o sindicato, mas a gente tem insistido nessa questão. Mas biombo, o que afetaria, por exemplo, o banco? Em custo? O biombo, um pedacinho de... É difícil entender. Me parece que é mais uma questão de... Melhor, com certeza, com certeza. Porque a proibição simplesmente do celular não inibe a saidinha, porque o mal entendido, quem está mais continua visualizando quem saca altas quantias, sai e pode informar, depois não tem jeito. Então, agora, o custo é mínimo para uma agência bancária, para um banco, isso, né? O custo é mínimo. O que me parece, a recusa passa mais por uma questão de poder, tipo, que quer dizer, eu determino as minhas normas, não importa, eu que mando. Bom, você falou sobre salários, né? Hoje em dia a categoria está com um bom salário, você considera um bom salário, e os benefícios são interessantes para o funcionário? Olha, eu sempre... O que o sindicato tem feito, né? Basicamente, localizado para Guarulhos, por exemplo. Como a nossa campanha é nacional, a questão do salário é tratada nacionalmente, então não tem muito como fugir disso, né? Eu sempre falo o seguinte, se a gente comparar o salário, a renda do bancário com outras categorias, ela não é das piores. Mas a gente precisa comparar também o quanto vale o trabalho bancário em relação ao lucro do banco, em relação à pressão que é feita em cima do bancário, em relação ao adoecimento do bancário, por todas essas pressões que existem. Então, lógico, se comparar com algumas categorias, a gente tem uma renda, não um salário, mas uma renda, considerando o PLR, nossos tickets, né, o próprio salário do bancário, razoáveis. Mas a gente precisa comparar isso com o que é justo também em relação àquilo que ele produz para o banco, né? E aí eu acho que está bastante defasado. A gente passou também por um período, nos anos 90, principalmente, né, no final dos anos 90, que a gente não tinha reajustes, né, ou praticamente não tinha reajuste abaixo da inflação, com compensação com a bônus. Isso defasou o salário do bancário durante muito tempo. Então, nós estamos numa fase de recuperação, né, disso. A gente não trabalha na nossa linha de pensamento, a gente não fica trabalhando com as perdas, né,
mas a gente sempre trabalha com a questão do ganho real. Então, a gente, com o ganho real, pouco a pouco, a gente está recuperando o salário do bancário. E o peso político do sindicato dos bancários na cidade, como é que você vê isso daí? Você acha que deveria ter uma participação maior? Você acha que não deveria ter? Ou você acha que o movimento sindical nos últimos anos, eu pelo menos tenho sentido ele um tanto quanto distante, né? Da cidade. Talvez, não só na cidade, mas no Brasil todo. Eu acho que no último ano começou a se movimentar, mas eu acho que deu uma acomodação. Depois dos anos 80 teve uma grande movimentação, depois deu uma acalmada. Você não acha que está na hora de começar a movimentar de novo? Ou você acha que o sindicato deve ser mais localizado com relação à discussão salarial mesmo e do funcionário? Não, a gente defende uma política de sindicato cidadão, ou seja, o sindicato tem que tratar o trabalhador com todas as nuances que envolvem a sua vida, né? Então, o sindicato, se ele não fizer isso, ele não está cumprindo seu papel no nosso entendimento. Então, o sindicato tem se envolvido, só que a sociedade mudou, o movimento sindical mudou e os trabalhadores também, especificamente, também mudaram. Então, os sindicatos não estão distantes da cidade, né? Eles estão atuando de uma forma diferente, né? As grandes mobilizações não acontecem porque o próprio mundo do trabalho se organizou de outra forma. Se a gente pegando os bancários de novo como exemplo, nos anos 90, 80, tinha agências com 150 funcionários em Guarulhos. Hoje, uma agência média tem 20 funcionários. Então, a mobilização muda, né? Eu estou com uma pergunta aqui. Ele está perguntando, o nome dele é Fabiano, ele trabalha no Itaú. Ele pergunta o que o senhor acha das demissões em massas que a instituição fez nos últimos meses e as metas forçadas em alguns setores do banco. Então, sobre as demissões, é um absurdo, né? É um absurdo que o maior banco do país, né, que se diz no hemisfério, demita dessa forma. A gente do movimento sindical se organizou para fazer o embate, fizemos algumas paralisações no Brasil todo, conseguimos um compromisso, entre aspas, do banco, não é um acordo, é um compromisso, entre aspas, do banco de que ele reduziria o número de contratações para aproveitar melhor os funcionários em vez de demitir-os. Isso a gente ainda não conseguiu constatar se realmente está acontecendo. Me parece que nem isso tem sido feito. Mas é um problema sério, porque no Brasil se demite quando quer e como quer, né, as empresas do Brasil. A gente tem insistido na ratificação da Convenção 58 da OIT, que impede esse tipo de demissão, né, uma demissão imotivada. Não impede a demissão, mas a demissão imotivada, ou seja, a empresa teria que se justificar. Então, justificar o porquê da demissão. Então, para a gente é um absurdo, não tem justificativa para isso. Um banco está crescendo, que vai precisar dos seus funcionários, dispensar seus funcionários. O outro assunto sobre as metas, eu já te falei um pouquinho, né? A gente conhece, a gente tem visto, temos diretores que são do Itaú e conhecem melhor até do que eu essa relação das metas aí, sabem que são absurdos e foram feitas, inclusive, para não serem cumpridas, né? Está na cara que elas foram feitas para não ser cumpridas. Mudaram, inclusive, algumas regras no meio do caminho agora para a questão da PR do Itaú, né, que mexe mais com o corpo gerencial. A gente constatou a insatisfação dos bancários e a gente tem feito pressão junto com o banco, né? Uma outra forma de organização dos sindicatos bancários é pressionar as empresas através da comissão de empresa, que é a união de todos os dirigentes sindicais daquele banco específico, né? Mas tem sido negociado. Agora, tratar com o banqueiro não é uma coisa fácil. Esse negócio bastante complicado. Quero agradecer a presença aqui de Gessé Costa, ele que foi nosso convidado, o convidado foi muito simpático, atendeu rapidamente. Ele que é casado, é bacharel em Direito, trabalha no Santander e hoje é presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e toda a região. Gessé, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito legal. Só dar 2 recadinhos assim. Sim, à vontade, pode falar. Acho que o bancário tem 2 coisas para comemorar esse ano que está além não da questão salarial. A primeira é que a gente está comemorando 20 anos de convenção coletiva do trabalho, é a única categoria que tem uma convenção coletiva do trabalho, ou seja, o bancário que trabalha no Acre ganha a mesma coisa que o bancário que ganha aqui trabalha em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E outra coisa importante que eu queria deixar aqui também, que acho que é legal para os bancários,
é que pela primeira vez um bancário vai presidir a CUT Nacional, foi eleito agora nos últimos dias aqui. Qual o nome dele? Wagner Freitas, inclusive tem um xará aqui. É verdade, tem um o Wagner Freitas, veja só mas que é outro. coincidência. Então é um bancário do Bradesco, né, que já foi também presidente da nossa confederação, foi eleito presidente da CUT Nacional. Então isso é um motivo de orgulho para nós, os bancários. Bom, conversamos com o Gessé Costa, presidente do Sindicato dos Bancários da cidade de Guarulhos e toda a região. Vamos convidá-lo outras vezes, se tiver oportunidade, ele volta aqui falar mais sobre essa categoria aqui em Guarulhos. Vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar com Valdomiro Carlos Ramos. Olha, imperdível, hein?